Nós vamos conversar hoje com o general Durval Neri, atualmente coordenador de estudos e pesquisas do SEBRES, o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. O general Neri, por muitos anos na sua vida ativa no Exército, serviu na Amazônia e hoje, sem dúvida, é um dos maiores conhecedores dos problemas da Amazônia, assim como do conjunto dos problemas econômicos e políticos do Brasil. Nós vamos discutir com ele hipóteses para o Brasil no século XXI, no qual mal acabamos de entrar. A sua previsão é otimista? Olha, Augusto, é problemático. É problemático porque nós dependemos, vamos dizer assim, do país, não é? Mas todos nós sabemos que o país tem uma estrutura geológica muito rica. No momento, o Brasil é o país que tem tudo que o mundo desenvolvido necessita em minérios. O Brasil tem uma extensão, não é, bem representativa no mundo e tem uma população que é uma congregação de várias raças, né, uma população muito dedicada. Porém, precisamos ter, sim, gente honesta, gente comprometida com este desenvolvimento do Brasil. Não mais o Brasil do futuro, mas o Brasil do presente, o Brasil do século XXI. Eu tenho esperança, sim. Mas será que não há hoje no Brasil uma visão pessimista, uma visão até sombria, um pensar pequeno em relação ao próprio Brasil? Existe, não há dúvida, mas a gente percebe que a influência dos grandes grupos, porque o mundo hoje vive uma crise de energia muito séria, não é? Na verdade, nós podemos dizer que o mundo hoje vive uma fase, uma época de uma guerra de quarta geração. O que isso representa? Vamos ver como foram as guerras de primeira geração. Aquelas guerras napoleônicas em que os combatentes combatiam com espadas e lanças, no corpo a corpo. Então a guerra acontecia ali, no campo de batalha. E os grandes estrategistas perceberam que tinham que ir um pouco em profundidade. Aí entramos na Primeira Guerra Mundial, surgiu o avião, não é? Já emprego militar do avião, dos balões. Ainda não. E do carro de combate e da metralhadora. Então um pouco mais à frente. Segunda geração. A terceira geração foi a Segunda Guerra Mundial, em que realmente os países foram em profundidade, foram nas indústrias, foram nas cidades e a população passou a ser o alvo da guerra, guerra de terceira geração. E a guerra saiu do campo de batalha. Saiu do campo de batalha. Aí nós tivemos aviões bombardeiros de grande profundidade, não é? Tivemos a bomba atômica sendo empregada num país já no final da guerra, já em busca da rendição, né? E essa foi a final da terceira geração. Hoje, as guerras modificam um pouco. As guerras estão ocorrendo no interior dos países, mas guerra econômica. A globalização econômica. Então, os grandes grupos que entram para impedir o desenvolvimento do país, para impedir o povoamento das grandes áreas. O Brasil, nesse momento, é vítima desse tipo de guerra? Bom, como o mundo está vivendo essa crise de energia, aí nós estamos vendo o problema, por exemplo, é petróleo e urânio. É energia nuclear e energia dos produtos fósseis, né? Do petróleo, que não há substituto no momento. Então, os países que têm as suas reservas de petróleo estão sendo vítimas de ataques, né, dos países necessitados de petróleo. Então, nós vimos o Iraque, né? Estamos vendo o que está acontecendo no Irã, né? A Venezuela teve problema, o Equador, problema com o seu petróleo, a própria Bolívia, e o Brasil agora descobriu o pré-sal, essa camada petrolífera imensa, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, abaixo da camada de sal aqui, em toda a costa brasileira, alvo, não há dúvida,
dos países necessitados de combustível. Então, o que está acontecendo com o mundo hoje? Né? Se há 2 séculos atrás, 1 século atrás, o foco era a Europa, antes foi ali na Iugoslávia, na Croácia, né? Quando no início da Primeira Guerra Mundial, as riquezas estavam naquela região. Hoje o alvo do mundo, na geoestratégica, não há dúvida, é o Brasil, é a América do Sul, é a Amazônia. Fonte de toda a riqueza. Agora, além do petróleo, a riqueza aumentada agora com a descoberta do pré-sal, o Brasil tem, o senhor mencionou, uma grande riqueza mineral, né? Além de ter uma quantidade de água doce, que é uma das maiores do mundo, né? Em que medida isso é? O que, vamos dizer, os interesses estrangeiros gostariam de explorar, por exemplo, na Amazônia? Por exemplo, vou citar um mineral, nióbio. O nióbio, hoje, é o metal mais importante do mundo. Para nós termos uma ideia, em cada turbina de avião, se utiliza 300 quilos de nióbio. Toda a parte de computadores, né, está sendo utilizado o nióbio. O nióbio substitui muito o titânio. As tubulações de petróleo pelo mundo todo hoje estão sendo feitas com petróleo, com nióbio. E acontece que o Brasil detém 98% da jazida de petróleo do mundo. 98%. Então, quer dizer, quando a gente vê um avião cruzando o céu, nas turbinas de avião tem nióbio da Amazônia. Só pode ser da Amazônia e um pouquinho de Minas. 2% restante está na Sibéria. Ninguém tem mais nióbio. E o nióbio hoje é o mais importante metal. Ora, o que aconteceu em 90? Eu na Amazônia, né, eu passei 20 mil horas na Amazônia e tal, percorri. Uma vez eu estava no helicóptero com geólogos, ali, próximo à Venezuela, dos 6 morros, o Morro dos 6 Lagos. Né? E o geólogo estava me dizendo, o senhor está vendo ali aquela poça de água, um lago pequeno, barrento, outro azulado, outro esverdeado. Cada um daquele tem uma coloração diferente por causa do minério que tem ali. Além do nióbio, naquela região tem muito urânio, ouro também. E o que fez o nosso governo? Criou a área Yanomami. E depois, com leis, nós não podemos entrar. O militar não pode entrar. O exército está proibido de entrar nas áreas indígenas. Setentrional do Brasil for ameaçado, o exército não pode ir lá. Não pode entrar. Agora, coisa de 2 anos atrás, eu conversando com um coronel que comandava o batalhão ali na fronteira, estava fazendo um percurso de bote e viu uma emboscada. Eram 5 homens armados e esperando por ele subindo em Igarapé, na direção norte, né, dentro da fronteira, no que hoje é chamado de área Yanomami. Aí ele parou, porque viu que ia ser emboscado, leva de desvantagem, retraiu. Aí eu perguntei para ele me contou aqui, o que você fez? Ele disse, eu tive que ir no distrito, procurar juíza e pedir uma autorização para entrar. Eu digo, você está brincando comigo? Em zona de fronteira. Você, comandante do batalhão responsável, ele disse, sim, gente, eu não posso entrar, eu tive que ir com a permissão da juíza. Ele subiu, pegou, 3 horas depois ele voltou, ele estava com 4 homens dentro do bote de borracha. Não tinha mais ninguém emboscando. Ele prosseguiu, aí se deparou com uma grande pousada, uma construção muito bonita com ancoradouro. 10 barcos de pesca do lado, lanchas grandes, e 4 aviões anfíbios. Em cima do ancoradouro tinha um homem louro, quer dizer, lá a população, 98% é brasileiro índio, né? Mas tinha um louro, cabelos louros, com a mão na cintura e um fuzil às costas. Era gaúcho? Ele perguntou, quem é você? E o homem respondeu, eu sou Forças Especiais dos Estados Unidos da América do Norte.
Era um militar norte-americano em território brasileiro. Exatamente. E o que é que você está fazendo aqui? Se eu faço a segurança desta pousada que é de um cidadão americano. Quantos são? 15. Claro que ele não era da ativa. É um mercenário, talvez, Sim. contratado. Mas ele se apresentou como sendo membro das Forças Especiais. Dentro do Brasil, na área Yanomami. Fazendo o quê? Pescando? Não. Em cima do nióbio, do urânio. Estava em cima do nióbio. E outra coisa. Não existe a etnia Yanomami. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, faz de conta que não sabe. Eu, quando era jovem na Amazônia, andei por ali, Rio Negro, subindo do Rio Negro, margem esquerda, tinha o Mike. Conheci o Mike. O Mike era um missionário, não era um geólogo. Tinha instrumento de pesquisa geológica. Entrou como missionário, mas era geólogo. Era geólogo, fazendo levantamento. Na década de 60, o Mike não deixava nós nos aproximarmos dos índios daquela área, da região da calha, do margem esquerda do Rio Negro, né? Acima de Manaus. Por quê? Porque ele descobria uma jazida mineral, ouro ou o que fosse. Pegava uma família de índios, Aimiris, Atroaris, são mais ou menos 100 etnias, e colocava exatamente naquele lugar e não deixava a gente lá. Vocês vão transmitir doença. Podemos fazer uma comparação. Mais acima e do outro lado do rio estavam os salesianos. Vai hoje lá, onde tem os tucanos. São brasileiros índios bonitos, as moças bonitas, fortes, sadias, e frequentando escolas. Eu andei por lá e vi. Hoje, São Gabriel da Cachoeira, quase toda a população é de brasileiro índio. Agora, os coitados dos Aimiris Atroaris, que estavam na região onde o Mike dominava, estão raquíticos, ninguém chegou perto, estão querendo o quê? Eles estão querendo a geladeira, a televisão, a escola. Mas criaram a área Yanomami para ninguém entrar. Agora, que área é Yanomami? Por que Yanomami? 91, 92, presidente Collor, à mesa, assinando a criação da área Yanomami. O Exército tinha feito o levantamento por ordem do governo das etnias, mais ou menos 100 etnias. O mapa estava em cima da mesa, os ministros presentes. E estava ali mais ou menos 100 bolas em cima daquele mapa da Amazônia. Tinha um cidadão norte-americano na mesa, disse, isso não nos interessa. Pegou o lápis e fez um círculo gigante e disse, tem que ser assim, deste tamanho, englobando todas as etnias. Aí, que nome nós vamos dar? Tinha uma jornalista em pé, uma europeia, da norte da Europa, francesa, não sei qual país, belga, por ali, disse assim, Yanomama. Yanomama. Aí ele virou para trás e disse o quê? Yanomama. Aí ele escreveu Yanomami. Yanomama é o dialeto que a maioria daquelas etnias fala. Então ela sugeriu isso. Então virou Yanomami. Não existe o índio Yanomami. Não a pretexto de um dialeto. De um dialeto. Bom, porque eles queriam o mineral. Muito bem. Há 1 ano e meio atrás eu cheguei em Manaus, tá? Porque agora criaram a Raposa Serra do Sol. Por quê? Porque em 1845, por aí, a Inglaterra, querendo o ouro daquela região, na sua colônia Guiana, ele invadiu o Brasil ali pelo Pirara, atravessou o rio Pirara, né, um rio que a gente passa andando na maioria dos trechos, e tomou o Brasil. Eu conheço essa parte, que foram 3 invasões, e o capitão que defendia o forte de São Joaquim, eu acho que era o São Joaquim, ele expulsou os ingleses, mas a última vez, já em 1850 e pouco, eles ficaram, era o ouro. E aquilo foi para o rei da Itália, e o rei da Itália julgou que o Brasil tinha que entregar parte do seu território para a Inglaterra, porque a Inglaterra queria o nosso ouro. Então, essa política de se o seu vizinho tem o que você não tem, você tem direito a tomar, que se fazia muito há 2 séculos atrás, como esse exemplo que eu estou dando, a Inglaterra queria o ouro, tomou parte do Brasil. E nós cedemos
por imposição do rei da Itália, que era o árbitro, uma área do tamanho maior do que o estado de Sergipe. Maior. É a Pirara. E eles, querendo o resto, porque tem muito mais ouro ainda do lado de cá, forçaram e o governo criou a área Raposa Serra do Sol. E tem o lance que eu vi, filmado. A polícia chega lá e diz para um senhor de 80 e poucos anos: o senhor tem que sair da sua fazenda agora, ano passado. Ele disse: mas eu estou aqui há 80 anos, isso aqui era do meu pai, eu produzo arroz, o senhor tem que sair, porque o senhor é branco e não pode ficar. Ele disse: a sua mulher fica, que é índia. Essa família, com vários filhos, foi para Boa Vista. E a terra ficou lá na mão, não sabe de quem. O senhor brasileiro, né, nasceu e viveu lá, morreu há pouco tempo, agora, recentemente. A mulher dele, viúva, brasileira índia, disse: eu quero voltar para a minha terra. Se você pode voltar. Seus filhos não, porque são filhos de pai branco. Isso está acontecendo no Brasil hoje. E nós aqui embaixo não sabemos. Agora, o que é isso? É a cobiça internacional que nós temos de riqueza. Isso está saindo e o povo não está sendo beneficiado daquilo que é nosso. Você falou da água, por exemplo. Ora, nós temos 20% da água do mundo, água doce, mas já estamos perdendo, né? Então, por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás a gente chegava num restaurante, o garçom botava uma jarra de água e ninguém pagava, você não tinha que pagar, era água boa, filtrada e tal, água, né? Hoje, você entra no restaurante, o garçom bota uma garrafinha que se 1/4 de litro, né? 2,50. Quer dizer, o litro da água hoje é R$10. Muito bem. A fonte onde é? A fonte é a nossa aí. É aqui em Minas, na Serra de Petrópolis, no Brasil inteiro. Água cristalina, água pura, como só existe em poucos lugares no mundo. Muito bem. 4 empresas estrangeiras dominam o mercado de água no mundo. A Nestlé, a Coca-Cola, a Suez, tem mais uma que eu não lembro agora. Elas compram as jazidas, elas enchem a garrafinha. Quanto custa uma garrafa daquela? Nada. 1/1000 do real. A tampinha também é uma bobagem. Enche e vende R$10 o litro. Atrás daquilo, o que é que tem? Nada. A nossa água, o caminhão que vai levar, distribuir, etc. R$10 o litro. E quanto custa 1 litro de gasolina, por exemplo? 2 e pouco. Por quê? Se a água não tem custo nenhum, o mínimo, o petróleo, desde a pesquisa, retirada, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando, gera emprego. Então, hoje, o alvo deles é a água. E vai ser motivo de guerra, não tenho dúvida, já está sendo motivo de guerra. Olha a Turquia. A gente vê que quem tem o seu poderio militar, a sua defesa militar, é respeitado. E o que está acontecendo hoje no Brasil, nós estávamos falando da região amazônica, da riqueza, e eu vou citar aqui só como exemplo, um levantamento feito. Aquele ouro que a gente anda no rio chutando, né, que as pepitas aparecem ali, que o garimpeiro pega aquela peneira e encontra ouro secundário, né, foi calculado 15 mil toneladas de ouro hoje a gente pode levantar na Amazônia. Mais ou menos 200 bilhões de dólares. 200 bilhões? Bilhões. Está lá no chão. Como também tem ouro primário. Por exemplo, a Vale do Rio Doce descobriu agora lá ouro primário, ou seja, aquele que tem que realmente aprofundar e retirar. Agora, pela nossa Constituição, o que está no solo é do país, é do povo brasileiro, e não da empresa particular privatizada que comprou a Vale do Rio Doce.
O Brasil, o governo, quando vendeu a Vale, não podia incluir na venda as jazidas minerais. Que ainda não tinham sido descobertos. Aí as empresas estrangeiras, inclusive, que estavam na concorrência, não, nós não vamos então comprar. Aí inclui contra o que está previsto na Constituição. Então eles compraram até as jazidas. Crime de lesa pátria. Não pode. O Congresso ainda não referendou. Pode tomar de volta. O povo brasileiro tem que pensar nisso e tomar de volta. Descobrir o ouro agora é uma fortuna. Serra do Carajás. E quanto é que foi vendido a Vale do Rio Doce? Estabeleceram o preço dos caminhões, dos tratores, das máquinas, venderam. E eles levaram de graça a jazida. Todo esse material que está saindo exportação não paga imposto. Exportação não paga imposto. O nióbio deve estar saindo assim também. Sim, no caso do nióbio, parece que é uma situação muito misteriosa, né? As pessoas que tentaram investigar como é que sai o nióbio do Brasil, eles barraram em barreiras intransponíveis. Agora que sai porque cada dia tem mais avião. Hein? Sai, inclusive, aqui de Minas, tem nióbio, e houve um acerto que eles continuariam contrabandeando o nióbio de Minas Gerais para o exterior. Quer dizer, é um contrabando tolerado. Tolerado, reconhecido, tolerado. Olha, eu estive há pouco tempo numa viagem, eu fui a Amsterdã, na Holanda, e procurei uma loja, eu tenho a fotografia, que vende diamantes. Fotografei a casa e a placa, 1834, por aí. É uma empresa que vende diamantes. Entramos, uma funcionária trouxe uma bandeja com 6 diamantes. Aí eu apontei para o maior. Ela queria vender. Eu perguntei, qual é o preço desse diamante maior? Daria um anel muito bonito. Diamante azul. O preço corresponde a R$650 mil. Um diamante. Aí eu perguntei para o rapaz que estava ao meu lado. Eu fotografei. Tenho a fotografia. Eu perguntei, onde está a mina de vocês? Aí ele apontou para um mapa na parede que estava atrás de mim. Eu fotografei. Brasil. Aquele diamante em Amsterdã, azul, do Brasil. Raríssimo no mundo. O mapa era o Brasil. 3 minas exatamente onde é hoje a Raposa Serra do Sol. 3 minas ali. Onde é a Raposa Serra do Sol. Assinalado no mapa, eu tenho a fotografia. 2 localizadas na área Yanomami. 3 dentro da Venezuela, na área Yanomami venezuelana. Que o presidente Chávez não deixa ninguém chegar lá. Os estrangeiros não chegam lá. E 2 na reserva Roosevelt, em Rondônia, onde mataram aqueles garimpeiros há alguns anos atrás. Muito bem. Passando em Salvador, sou baiano, agora, recentemente, ali no Mercado Modelo, na frente do Mercado Modelo tem umas barraquinhas, uma senhora vendendo pedras. E eu apontei para uma delas assim, essa pedra da Chapada Diamantina, porque a Chapada Diamantina é a continuação da Amazônia, onde as maiores riquezas minerais afloraram coisa de 3 bilhões de anos, né, na conformação geológica. Então vem do escudo brasileiro, que vem e entra pela Chapada Diamantina. Então eu apontei isso. Essa pedra é da Chapada Diamantina? Ela disse, essa é, mas essa de cá não é, mais bonita. Aí eu digo, de onde ela é? Do garimpo Roosevelt, em Rondônia. Eu digo, ali onde mataram 25 garimpeiros há um ano atrás, ela disse, não senhor, 100. Morreram 100 ou mais. Eu estava lá. Vendedora de uma barraquinha na frente do Mercado Modelo, em Salvador. Eu digo, você estava lá? Que você vai lá comprar diamante? Ia com meu marido. Mas agora a gente compra, quando sai eles assaltam, roubam e levam. Pois bem, o Fantástico da Rede Globo mandou uma equipe com a Alice Maria, né? Não, já saiu.
Foi no tempo dela ainda. E ela foi até lá, porque o governo diz que a mina de diamante do Garimpo Roso está desativada. Mas os índios estão lá sentados, ela fotografou, mostrou, entrevistou, engordando demais, porque comem lata, comida enlatada, com carro, caminhonete 0 quilômetro, não fazem nada de calção, sandália, etc. Aí elas sobrevoaram com o avião a mina que está desativada com máquinas imensas. Os índios brasileiros, os índios que estão operando, não. São empresas estrangeiras que estão contrabandeando o nosso diamante. Então a riqueza da nossa Amazônia está saindo desta maneira. Quer dizer, política... A Amazônia não está só ameaçada, a Amazônia está sendo pilhada. Pilhada. É a guerra de quarta geração. Impedir o desenvolvimento do país, para que não deixar a sua economia crescer, o seu desenvolvimento, impedir o povoamento das áreas, como é o caso da Amazônia. Aí fica essa campanha. Não pode entrar, tem que preservar o meio ambiente. Quer dizer, provocar um desenvolvimento sustentável. Todo mundo fala isso e pouca gente sabe. Desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável seria, tá bem, explora o diamante, a pedra, faz o polimento ali, monta a indústria ali do lado da mina para que a população se beneficie. Isso é desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a nossa produção, toda aquela riqueza mineral está sendo levado, né? Inclusive a água está sendo levada. Se hoje, agora nós formos a Belém, na foz do Amazonas, né, nós vamos ver fila de navios petroleiros enchendo o tanque de água do rio Amazonas e levando. Cada navio pode levar 400 a 450 milhões de litros de água. A Arábia Saudita gasta $2 para dessalinizar a água lá. 1 metro cúbico por aí. Ora, se ele leva 250 milhões de litros, ou 400 milhões de litros de água, vamos supor que fosse $2, 450 milhões, cada navio está levando o quê? 900 milhões de dólares de água. Quase 1 bilhão. Não paga um centavo. A água é de graça. Está saindo, o governo está deixando. Por que não vende a água? Nós não pagamos a nossa aqui, nós não pagamos R$10 o litro da água da mesa do restaurante. Então por que não cobra? E a biodiversidade que vai junto com a água? Muita coisa é levada e os remédios são produzidos. Sim. Não é? Então a guerra de quarta geração é essa. Aí vem essa campanha, como esse absurdo que eu vi na televisão agora, 2, 3 dias atrás. Não coma carne brasileira, que ela é ilegal. Como é que o Ministério Público Federal bota no ar, no horário nobre das televisões, um anúncio para que o brasileiro não coma carne brasileira? Ilegal? Ora, meu Deus. Mas ilegal a que pretexto? Por quê? Para não comprar nossa, para diminuir a produção, para importar carne. Então vamos ver o que acontece com a carne. O europeu quer comer a carne brasileira. Por quê? Porque ele andou morrendo com o mal da vaca louca. O gado da Europa e dos Estados Unidos é um gado que, por causa do frio, ele fica no estábulo. É gado entabulado. Então come ração. Essa ração é preparada, é vendida. A maior empresa que fabrica a ração é a Monsanto. Então a Monsanto fabrica a ração para o gado. Só que ele usava restos de animais para fazer a ração. Essa proteína vegetal para animais vegetarianos. Um dia, sei lá, um animal doente foi usado e a ração que dali foi produzida gerou o mal da vaca louca. Todo mundo doente. Então eles querem comer a nossa carne, porque o nosso pecuarista não usa a ração da Monsanto. Ele queima a grama, nós temos bastante terra, ele queima a grama para que a erva daninha morra, para ele não usar os agrotóxicos. Né? Não só
nos agrotóxicos, como também não entabular o gado. O gado come grama, por isso é conhecido como o gado verde. Todo mundo quer comprar. Aí eles ficam fazendo esta propaganda para nós reduzirmos a produção, sem contar as ameaças das doenças que de vez em quando surgem e que a gente sabe, aquela febre aftosa, por exemplo, a última, exatamente quando o pecuarista brasileiro, o Brasil conseguiu conquistar o mercado russo da carne, vendendo, exportando carne para a Rússia. Surge a febre aftosa em fazenda na fronteira com o Paraguai, a 20 quilômetros da base americana. Eu pedi para laboratórios que fizeram a pesquisa descobrirem que febre aftosa era essa, qual era o vírus, só existia no Texas. Aí vem uma grande interrogação. Houve um surto de febre aftosa em território brasileiro provocado por um vírus que só existe no Texas. Então como é que o vírus veio do Texas para cá? Estava a 20 quilômetros da base americana, Brigadeiro Mariscal Estigarribia, no Paraguai. Coincidência? E nós perdemos o mercado russo de carne. Os pecuaristas americanos praticamente ganharam. Infelizmente, chegando ao fim, porque essa é uma história fantástica. Pena que é verdadeira. Como nós temos 3 minutos, o que o senhor recomendaria ao governo brasileiro, às autoridades brasileiras, aos congressistas brasileiros tão desinformados e ao público brasileiro em defesa do interesse do Brasil no século XXI? Olha, Augusto, eu não conselho para o governo, realmente não. O Brasil está numa posição muito boa. Com essa crise econômica ocorrida no mundo, a recuperação da economia americana não sabemos quando, a do Japão, a Europa está em situação pior, e o Brasil tem condições e realmente está subindo no patamar. Nós precisamos aproveitar isso. Então, eu acho que compete a nós, brasileiros, eleitores, elegermos gente competente e que entenda do assunto. Por exemplo, pré-sal. É a hora do brasileiro ver quem é que entende de pré-sal. Estão brigando, né, pelo royalty, quando se for feito realmente uma mudança na lei, aquela lei criminosa que quem compra a jazida passa a ser dona, vende para o Brasil se quiser, e o pré-sal, o que é? Pouquinho dinheiro que vem para Rio, Espírito Santo, etc. Se mudar essa lei, nós vamos ter muito mais royalty. Então tem que mudar. Vamos votar elegendo gente competente, gente que entenda de petróleo, porque o futuro está aí. Obrigado.